Análise de Chelsea vs West Ham pela segunda rodada da Premier League. A partida terminou em 5 a 1, com um gol de João Pedro, um gol de Pedro Neto, um gol de Enzo Fernandes, um gol de Moisés Caicedo e um gol de Trevoh Chalobah. E o gol do West Ham veio de Lucas Paquetá, foi um tremendo golaço, cara. Eu acho que quem não viu o jogo deve achar que foi um jogo mais balanceado se você olhar as estatísticas, mas não foi. O West Ham foi completamente atropelado, completamente dominado. Eu diria que tá claro aqui que provavelmente Graham Potter vai cair muito em breve. Agora a gente vai entender como é que o Chelsea conseguiu essa goleada pra cima do West Ham e por que eu esperava que seria uma goleada, né? Coisa que eu deixei claro lá no meu Twitter. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Assim, eu acompanhei a pré-temporada do West Ham e acompanhei esse início deles. Eu vi o jogo contra o Sunderland inteiro, ok? Eu vi a partida inteira. Eu achei o West Ham muito mal, cara. Eu achei o West Ham um time bem ruim, bem fraco. Um time realmente abaixo. E, cara, hoje não foi diferente. Foi exatamente a minha expectativa. A minha maior surpresa foi o início do jogo, ok? Porque quando essa partida ela começou, o West Ham ele teve um início muito poderoso, cara. Parecia uma partida aberta. Inclusive, parecia que os dois times estavam balanceados. Pra quem acompanha esse treinador há mais tempo, sabe que é assim mesmo, cara. No Chelsea mesmo, a gente tinha um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo horrível quase sempre, e um começo de jogo muito forte. Parecia sempre que a gente colocava um ritmo muito grande no início da partida e depois esse ritmo ia caindo a cada segundo que ia passando, o Chelsea ficando cada vez pior. Então o Chelsea não conseguia manter o campo direito, cara. E acontece algo muito parecido dentro do West Ham, pra ser bastante sincero. É um West Ham que não consegue se manter em campo, cara. E uma coisa que eu notei é que ele não consegue também achar um destino pra essa formação, cara. Meio que o West Ham não tem uma formação definida. 3-4-1-2 agora, poderia ser 4-4-2, poderia ser um monte de coisa. Eu já falei aqui no canal que esse treinador ele é muito rico taticamente falando, cara. E essa riqueza tática faz com que ele possa utilizar quase qualquer tipo de formação, mas isso também não quer dizer que o time vai jogar bem. E hoje foi um jogo horroroso do time dele, cara. O único gol que aconteceu foi única e exclusivamente porque Lucas Paquetá é muito competente como jogador. Inclusive, eu diria que ele foi um dos melhores jogadores de toda a partida. Ele foi muito bem individualmente, mas não quer dizer que o time dele acompanhou o ritmo. E eu diria que ele tá lutando contra a lógica, né? Que o time dele tá muito mal. E quando tu bate o olho no elenco do West Ham, não é explicado o resultado, cara. Os resultados são muito ruins pro elenco. Então tem muita gente que tá se baseando no West Ham pelo elenco e não necessariamente pelo que eles estão fazendo em campo. E é um grande erro, cara. Porque você tem que se basear no que o West Ham faz em campo. O importante é o que o West Ham tá fazendo em campo. O importante é como o West Ham joga. E o West Ham tá jogando muito mal, cara. Ele não tomou de 3-0 a todo o Sunderland. Ele jogou muito mal. Ele não propôs porcaria nenhuma. Ficou no jogo morno de toque. A bola nunca chegava direito no ataque. E depois eles tomaram os gols e perderam. Foi justo. Imagina contra o Chelsea, que é um time muito mais forte. E aí a gente começa a ver que o jogo ele complicou ali porque Palmer se lesionou no aquecimento. Então teve que mudar o jogador. Aí veio outro jogador pra posição dele. Toda essa complicação. Mas eu pensei, pô, o Chelsea num momento muito melhor. Tem um elenco muito melhor. Tem um treinador que é melhor. Então com certeza a gente deve ganhar essa partida com um placar bastante elástico. Porque o West Ham tá muito mal, cara. O West Ham agora tá no ponto de quase demitir o treinador. E foi exatamente o que aconteceu. O nosso treinador usou um padrão de 3-1-5-1 na maior parte do tempo. Até porque a gente tava sob o controle do jogo na maior parte do tempo. O West Ham não conseguia ter uma transição rápida o suficiente. Então o Chelsea conseguia ter tempo suficiente pra descer e colocar as linhas no lugar quando rolava um contra-ataque. Inclusive a grande estratégia do West Ham era conseguir bater a nossa linha de pressão inicial pra poder jogar a bola no ataque. Então eles faziam uma ligação direta, uma bola entre as linhas, uma bola por cima, né, pra bater essa pressão inicial que a gente tinha. E essa pressão inicial tá melhorando muito. Desde a Copa do Mundo de Clubes, eu vejo uma organização tática muito boa da pressão. A gente vê alguns momentos ali, até o próprio Cucurella, que faz parte da linha de 3 de defesa, subindo pra pressionar lá em cima, cara, pra tentar roubar a bola, pra tentar tirar o espaço. E o West Ham, às vezes, conseguindo sair dessa pressão, né, por causa dos jogadores. E mesmo assim, não era o suficiente pra chegar a tempo. Você vê que não tem um plano muito claro. E muitas das vezes, quando o West Ham conseguia chegar no ataque, cara, era uma situação onde o Chelsea já tava com jogadores em vantagem. Então tinha 2, 3 figuras contra 4, contra 5. Então, cara, o West Ham nunca conseguia dar continuidade às jogadas. E além de deixar o Chelsea muito confortável no seu campo de ataque, isso definiu muito o jogo, cara. O sistema de pressão do Chelsea e a formação, que sai ali pra campo como o 4-2-3-1, mas que se torna o 3-1-5-1, que tá sendo um padrão cada vez mais comum. Inclusive o padrão de 3-2-4-1 no Chelsea tá se tornando cada vez menos utilizado. Tá realmente acontecendo mais um 3-1-5-1 na maior parte do tempo. E é um padrão que dá um domínio muito grande pro Chelsea pra partida, cara. Então o Chelsea faz um excelente primeiro tempo com 20 minutos de descontrole, né? Nos 20 primeiros minutos a gente teve um certo descontrole, teve gol impedido do West Ham. Parecia que seria uma partida mais equilibrada naquele início. Só que acabou por ali. Um detalhe que eu acho que é muito importante de eu deixar claro é a questão da bola parada, né? O West Ham, ele tá muito fraco em bola parada, cara. Ele tá muito exposto. O Chelsea de Potter já era assim, pra ser bastante sincero, né? A gente tinha uma bola parada bem questionável. Novamente, cara, a bola parada
deles é horrível. O que provavelmente deveria ser um ponto forte desse treinador, porque a ideia dele talvez combine com isso, cara. E os jogadores que ele tem também, então não é muito explicado porque que a bola parada dele é tão fraca, mas eles são muito frágeis, cara. A desorganização tática, os jogadores completamente perdidos ali na bola parada, sem saber o que fazer ali, quem faz cada coisa, quem marca quem, jogadores saindo às vezes gratuito ali em alguns momentos, completamente perdidos em campo, cara, desorganizados. E o Chelsea não tem nada a ver com isso, foi lá e atropelou. Muito bem organizados, inclusive, ali na linha de ataque. Eu acho que hoje funcionou muito bem o ataque do Chelsea, mesmo sem ter Palmer disponível. Acredito que a substituição deu muito certo e o Chelsea foi muito dominante o jogo inteiro. Criou as melhores chances, dominou o jogo, controlou e ditou o ritmo de como seria. E depois que garantiu o placar, o Chelsea simplesmente administrou o placar da partida, né? E no segundo tempo você vê que a coisa foi por água abaixo, né? Você nota que ali a bola parada foi muito mais fácil, você vê que o West Ham já tava completamente sem padrão de jogo, sem ter muito bem o que fazer, e ali o Chelsea realmente, mano, fecha o caixão do West Ham aos 60 minutos, cara. Depois de 60 minutos, o Chelsea nem foi muito pro ataque, assim, de uma maneira muito forte, nem pensando tanto. Você vê que teve substituição, o Andrei Santos entra ali pra fazer um meio de campo mais preenchido também, né? Você ter 3 volantes ali. Então foi muito interessante essa entrada dele. Virou meio que um 4-3-3 mesmo, pra ser bastante sincero. A gente via Enzo Fernandes na esquerda, Andrei Santos na direita, ok? Deu pra ver esse padrão claro ali quando ele entrou em campo. Ainda um 3-1-5-1, ok? Ainda 3-1-5-1, só pra deixar claro. Só pra deixar claro, ok? E uma coisa muito interessante também, um padrão tático, inclusive, que eu falo aqui, foi quando o Reece James entrou. Ele entrou como um lateral invertido. Então ele entrou jogando bastante no meio de campo. E a gente tinha 3 volantes, mas ele em campo. Então dava pra ver claramente ali que ele tava preenchendo, e aí virou meio que um 3-2-4-1 em alguns momentos, ali pra equilibrar um pouco mais o meio de campo e fechar o jogo. Lembrando que isso aqui já tá fora dos 60 minutos, né? Então o treinador só foi ali pra fechar a partida. Tem esses padrões aqui que o Chelsea mostrou hoje e foi muito bem. E cara, assim, o West Ham, ele tá me passando uma sensação muito negativa em um aspecto específico, que é no elenco. É como se o elenco quisesse que o treinador caísse. Eu tenho essa sensação. Eu, de fato, vejo um elenco que não quer que o treinador continue no trabalho. Eu tô vendo esses jogadores fazendo isso de propósito e trollando de propósito, talvez, a partida. Não é só desorganização do próprio treinador, parece que o elenco realmente não tá muito contente com o futebol jogado em campo. Eu tenho essa sensação. Eu deixo bem claro que é só uma sensação, não tenho provas de nada, mas me parece que o elenco não tá nada feliz com aquele futebol. E eu entendo o lado deles, cara. Eu acho que, cara, o West Ham precisa demitir ele imediatamente e achar um treinador, pegar uma oportunidade ali, deixa o auxiliar dele até achar o alvo certinho ali e definir pra temporada. Porque o quanto antes eles demitirem esse cara, mais rápido eles vão organizar essa cagada, cara. Porque eles podem ser rebaixados. É algo muito sério. No meu vídeo de previsão da temporada eu falei exatamente isso, cara. Potter não melhorar, eles vão ter que ir atrás de um treinador no meio da temporada e vão ter que se recuperar durante essa temporada, o que é bastante possível de acontecer, ok? Volto a falar, o elenco do West Ham é muito competente, então acredito que pode acontecer, ok? É o destino, cara. Assim, Potter deu totalmente errado no West Ham. Era uma contra-identidade, né? Sair do futebol de contra-ataque defensivo pra um futebol de controle era um risco e o risco realmente destruiu com tudo, cara. Aconteceu de fato o problema, né? Que algumas pessoas estavam indicando na época. Cara, tava certo, realmente. O time do West Ham não funcionou com Potter. Eles têm outra identidade. Me parece que esses jogadores querem jogar outro futebol e não o que Potter tá tendo como proposta. A análise meio que ela acaba por aqui. Agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem durante a partida, mas antes disso eu vou falar o de sempre, né? Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se possível, use a opção de hype. Se você estiver no smartphone, ela tá aí na aba de comentários. Você passa pro lado e me dá um hype gratuito, esse vídeo chega em mais pessoas. E também, cara, se você quiser ter um contato maior comigo, ver o que eu comento diariamente, tem o meu Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo. Lá eu comento futebol diariamente, lá eu comento notícias de mercado. O contato maior e direto é muito por lá, ok? Esse contato mais rápido vai ser sempre por lá. Você pode me perguntar coisas por lá, como muita gente faz. É isso. Agora vamos seguir aqui em frente e falar de quem jogou mal e quem jogou bem, cara. Eu acho que no time do Chelsea tem poucas partidas abaixo. A maior parte dos nossos jogadores jogou bem hoje, ok? Eu gostei da maioria deles. Eu vou começar pelo time do West Ham e eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem, em primeiro lugar. Eu vou começar pelos que jogaram bem, porque foram poucos. Eu gostei muito do jogo de Lucas Paquetá, achei ele excelente, pra mim o melhor em campo do West Ham. Eu gostei do jogo de James Ward-Prowse. James Ward-Prowse jogou muito bem hoje. Fato, eu diria que esses dois jogadores fugiram ao nível do que o West Ham apresentou. O resto ou jogou mal ou fez sua parte, mas não deu muito certo. As coisas não encaixaram. Eu diria que é isso. Agora, quem jogou realmente mal no time do West Ham? Max Kilman jogou de maneira horrorosa na zaga, muito perdido, né? Principalmente nas bolas paradas. Todd Boehly também não fez uma boa partida, não gostei da partida dele. Eu diria que esses dois zagueiros foram abaixo do zagueiro que tava do lado deles, né? Eu diria que eu também achei muito fraco o Tomás Souček no meio de campo, com leituras muito abaixo do que ele deveria apresentar. Eu não gostei do jogo dele, cara. Achei um jogo bem fraquinho. Eu acabo por aqui, ok? Eu não vou criticar muito mais outros jogadores, porque eles estavam sofrendo mais do tático do
elenco, né? E talvez até de uma falta de vontade de jogar esse futebol do que necessariamente fez uma partida realmente ruim, cara. Eu dou um certo destaque aqui pra qualidade com os pés do goleiro do West Ham, Mads Hermansen. Ele não foi aquele goleiro todo, né? Até porque ele tomou 5 gols. Mas a qualidade com os pés dele eu gostei muito, cara. Saindo na pressão bonitinho ali. Foram belos passes. Às vezes o passe não chega no cara, mas o passe tá correto, né? Chega exatamente na posição onde você quer colocar, porque se o cara consegue pegar aquela bola ali naquela posição, sai um contra-ataque muito bom. Ele consegue fazer isso com velocidade. É um goleiro muito interessante com os pés, cara. Um goleiro aí que eu já tinha indicado pro Chelsea, que jogou inclusive com o treinador do Chelsea no passado no Leicester. Agora, do Chelsea, né, que jogou mal e bem, vamos começar aqui pelo mais consistente de todos, toda semana, Moisés Caicedo. Fez uma excelente partida, ótimas leituras no meio de campo e eu adorei a presença dele ali, realmente estava muito bem. Ele tá com um excelente primeiro volante. Eu diria que ele não é o melhor primeiro volante da Premier League, mas ele é, ou também o melhor volante da Premier League, mas eu diria que ele é o volante mais consistente da Premier League em atuações, cara. A consistência dele tem sido absurda. São pouquíssimos os jogos que ele apresenta algo abaixo, a maioria ele tá muito bem. Agora, eu gostei muito do jogo dos dois pontas, né? Pedro Neto fez uma partida interessante, arriscando bastante, errando, acertando, conseguiu fazer um gol. E Estevão fez uma partida que eu gostei. Eu diria que Estevão tá claramente num padrão onde ele não pode ficar se batendo com os marcadores da Premier League. Ele é mais fraco, né? Ele já entendeu que não dá pra ganhar no físico. E ele tá usando a técnica pra ganhar. Se você perceber os duelos dele, é uma parte bem interessante, né? Ele finge que vai pra um lado e já muda de direção muito rápido. E aí o cara já perde ali naquela finta dele. Ele tá fazendo isso com muita velocidade, né? Botando muita velocidade no lance. Então é difícil de acompanhar. Foi assim que ele deu assistência, cara. Muito presente no jogo, muito bem. Ainda falta algumas coisas. E você vê que ele ainda tem muito a aprender ali, mas o talento dele fala por ele, ok? Então ele acaba fazendo uma partida muito boa pra um jovem. Uma partida excelente pra um jovem. Aqui eu elogio também a partida de Trevoh Chalobah na zaga. Eu acho que ele foi o melhor zagueiro em campo. E ele também conseguiu fazer um gol. Então ele foi bem na leitura defensiva, ainda foi bem no ataque, presente como sempre. Pra mim, o melhor zagueiro atual do Chelsea. Sem sombra nenhuma de dúvidas, eu vou continuar repetindo isso, porque ele continua atuando muito, muito bem, cara. Assim, eu gostei do jogo dele. E o MVP da partida pra mim, João Pedro. Sem sombra de dúvidas, eu tenho que dar MVP a ele, cara. Que partida maravilhosa. Bela assistência, belos passes, bela presença, gol de cabeça, tudo que ele precisava fazer. Ele não é como o Palmer, claramente ele não pisa no meio de campo pra construir, né? A gente via até outros jogadores fazendo isso, né? Um pouco do Estevão ali no meio de campo, às vezes pra pegar a bola lá atrás. A gente vê uma leitura muito interessante ali na direita, uma conversação legal entre o lateral e Estevão. Mas Estevão, ele fez esse papel de descer um pouco mais e João Pedro não fez. Mas ele foi direto à área. Então a penetração de espaço dele, aproveitar espaço vazio, aproveitar o 9 na frente dele, ele fez muito bem. Então é um jogador mais direto ao ponto ali, que você pode buscar ali pra fazer o gol. E ele hoje foi muito bem, cara. Ele deu continuidade às jogadas, deu assistência, fez gol, foi muito bem em campo. Fez um papel que Palmer normalmente faz, ele substituiu o Palmer muito bem. Adorei a partida de João Pedro. Eu tinha falado disso na minha análise dele, né? Eu falei sobre essa possibilidade dele jogar na posição. E hoje ele já mostrou um desempenho muito acima da média. Não é todo jogo que isso vai encaixar, mas tem alguns jogos que é muito bem-vindo um cara que nem ele. E hoje foi esse dia. Cara, e sobre fazer uma partida ruim, os jogadores que foram mal. Tem uma galerinha aqui que eu não gostei. Eu vou falar de quem veio do banco. Não gostei da maioria. Achei a maioria mal. Achei a maioria abaixo de quem tava em campo. Era só fechar o jogo. Não tinha que buscar partida. Eu acho que se tivesse seria difícil. A galera realmente tem que pegar um ritmo melhor aí. A galera do banco não tava legal, não. E eu também não gostei da partida de Malu Gusto, ok? Não curti muito, não. Achei ele o elo frágil do time inteiro. Eu não vou criticar mais ninguém, porque a galera fez seus papéis em campo. E sim, cara, um goleiro melhor teria defendido o chute. Eu sei, não é novidade pra ninguém. Mas eu não posso cobrar desse goleiro que ele tem uma característica que ele não tem. Que ele se desenvolva como um goleiro que ele não é. Todo mundo sabe quem é esse goleiro. Todo mundo sabe que esse goleiro ia fazer esse tipo de jogada. E aconteceu, cara. É aquela coisa. Quem é o culpado aqui? O goleiro que se escala em campo? A direção que não compra um goleiro novo? Ou ele mesmo ali de estar em campo realmente falhando onde ele normalmente falha? Sabe? Eu não posso abrir uma crítica aqui a isso, até porque foi só um lance. O resto, ele fez o papel dele, né? Ele errou um pouco, mas nada demais. Eu diria que ele fez uma partida que nem sequer era um grande desafio pra ele, porque o West Ham não fez nada no ataque. O West Ham teve pouquíssimos lances realmente de perigo. A maioria dos lances não ia pra lugar nenhum, era parado, ia pra fora. Então, cara, ele nem teve a chance de mostrar um mau futebol e realmente jogar mal, cara. Talvez ele faria, né? Então, só deixando isso claro aqui, porque eu vi muita gente criticando ele e eu entendo, realmente, outros goleiros defenderiam, mas a gente não tem esse goleiro de elite aqui. Enfim, cara, aqui vamos terminar esse vídeo aqui falando uma soma final dos dois times. O Chelsea quer disputar título? Vai ter que ganhar esse tipo de jogo goleando. Quer disputar título? Vai ter que ganhar dos times médios de 2-0, 3-0 e manter vantagem. Quer disputar título? Vai ter que enfrentar time de Big Six de igual para igual. Daqui pra frente é isso, não tem meio termo. A segunda temporada já começou, já acabou o período de adaptação, o time já entende tudo, já tem
jogador novo, um monte de contratação, um monte de dinheiro gasto. Agora é entregar resultado. Eu vou pegar muito mais pesado essa temporada com o treinador do que na anterior. Então ele tem que entregar resultado e hoje ele entregou muito bem. O West Ham, por favor, demita este treinador, cara. Não dá mais. Acabou aqui. Pra mim já não tem mais clima pra temporada ou o que fazer na temporada. Já tá claro que a cagada veio ali junto com a temporada. A temporada passada já tava ruim. Falaram, não, bora continuar e tentar. E, cara, já mostrou que vai dar errado. Agora é achar um cara aí pra substituir. Tem algumas tretas aí acontecendo em alguns clubes que nem o Forest, que pode ser que se arrume um treinador legal aí pra temporada, cara. Agora é contar um pouco com a sorte, porque a cagada já foi feita. Esse treinador não tá fazendo merda nenhuma de positivo no time do West Ham. E pra mim ele tá estragando um elenco com bom potencial. É isso. Essa foi a análise do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a presença de todos. Agradeço a todo mundo que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pra você que escutou o vídeo por inteiro. É isso. Essa é a análise de hoje. Tchau.